Novamente, veja bem, era uma emenda que aparentemente tinha apoio de boa parte dos senadores pelas intervenções que fizeram, mas, aliás, implicaria apenas em uma alteração de redação muito simples no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 27 e no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 27, e elas também não puderam ser discutidas porque foram transferidas para um segundo momento, né? E era tipicamente um tema que tem a ver com competências e, portanto, não é uma questão de mérito, e sim de competência, deveria ser tratado na CCJ. Então, essa foi a quarta emenda que não foi discutida no dia de hoje, deveria ter sido feita essa discussão. Depois, nós tivemos, falamos aqui mais uma emenda, a emenda número 66, que era... que trata, vamos aqui só trocar porque está aqui a mesma emenda anterior. Vamos trocar aqui. Vou voltar já para ela aqui. Sim, tivemos aqui também a emenda número 77, 72 da senadora Marta Suplicy, que é interessante que ela tratava da questão das APPs em área urbana, né? E trazendo a seguinte questão: o Código Florestal, o Código Florestal atual e na proposta também que está em discussão, ela trata a questão das áreas urbanas e áreas rurais da mesma maneira. Então, tudo um pacote só. E o que isso traz é que tem uma série de situações específicas de área urbana que são difíceis de serem tratadas com as regras gerais que são colocadas para todas as áreas. Então, o que a senadora Marta Suplicy propõe é que tem um tratamento específico para a questão de APPs em área urbana, especificamente sobre a questão da contabilidade das APPs no cálculo do potencial construtivo dos imóveis em área urbana. Também era uma emenda que era apenas para adicionar um artigo na lei que tratasse desse tema, mostrando que cada imóvel deveria demonstrar as áreas que você tem de prestação permanente, dada a sua pendente, etc., isso ser registrado junto ao potencial construtivo do imóvel. Infelizmente, essa emenda também não pôde ser discutida. E tem outras emendas aqui que poderiam estar entrando no debate, na discussão. Mas o chave importante entender é que várias emendas que eram importantes, que eram chaves, que eram emendas que tratavam de questões afeitas à Comissão de Constituição e Justiça, elas simplesmente deixaram de ser debatidas porque os senadores preferiram jogar essa discussão para as comissões de mérito em seguida, inclusive usando do argumento de que, segundo o regimento da Casa, se surgisse uma questão de constitucionalidade durante a tramitação nas outras comissões, o PL poderia voltar para a Comissão de Constituição e Justiça, o que nos faz questionar um pouquinho a eficiência da medida. Porque se você está ali no dia discutindo o mérito e que poderia resolver hoje na discussão de mérito esses temas de constitucionalidade, você mandar o projeto tramitar pelas outras comissões sob o risco de ter que voltar para a comissão original para discutir a questão da constitucionalidade. Parece um caminho meio torto para fazer as coisas. Ou ele é um caminho torto e ineficiente, ou a intenção não é bem a intenção que foi colocada, em termos de garantia de que esses temas vão ser todos tratados. De qualquer forma, no resultado concreto que nós temos hoje o projeto de lei continua com problemas absolutamente sérios, importantes, como, por exemplo, a ausência dos manguezais e das áreas de veredas como áreas de privação permanente, a alteração nas regras de como se descreve áreas de privação permanente em topos de morro e ao longo dos rios, que faz com que a área destinada à preservação permanente seja significativamente reduzida e, portanto, abrindo espaço para novos desmatamentos, sim, ao contrário do que argumentam aqueles que defendem o projeto no formato atual. E, além disso, tem uma série de aspectos relacionados a uma anistia quase que total e irrestrita às ilegalidades e às ocupações irregulares que ocorreram em áreas de privação permanente e de reserva legal anteriores a
22 de julho de 2008, que, como a gente falou, é uma data absurda, porque é a data de quando efetivamente se resolveu aplicar a lei, com o decreto que regulamentou, ou alterou as regulamentações da lei de crimes ambientais, tornando mais rígido, mais efetivo a aplicação dessa lei pelos poderes executivo federal, estadual, no Brasil. Aliás, eu queria pegar aqui 2 folhetos interessantes que circularam aqui hoje pela manhã, circularam lá na Comissão de Constituição e Justiça, enquanto os senadores debatiam, aqui era distribuído 2 folhetos aqui pela CNA. Esses folhetinhos aqui, que aqui está aqui, é uma espécie de um informe, assim, esse aqui é o número 5, por que precisamos revisar o Código Florestal? E aqui coloca aqui o seguinte, o novo Código Florestal brasileiro não anistia produtores rurais que desmataram ilegalmente. E aqui vem com as suas justificativas todas, né? Dizendo que, aqui diz assim, olha só, o projeto de lei na Câmara que criou o novo Código Florestal brasileiro em tramitação no Senado não prevê em nenhum de seus 69 artigos a possibilidade de anistia ou perdão de multas aplicadas a produtores rurais que desmataram no passado. O novo marco legal aprovado em maio pela Câmara dos Deputados apenas suspende as multas de quem desmatou até julho de 2008 dos produtores rurais que aderirem ao programa de regularização ambiental, enquanto aguardam uma nova avaliação do órgão ambiental. Não é verdade. O que diz efetivamente a lei que está, o projeto de lei que está em tramitação é que enquanto o produtor, se ele der entrada com o pedido de cadastro ambiental, que é simplesmente informar o perímetro da sua propriedade e dizer onde está a área de preservação permanente e onde está a área de reserva legal, mesmo que elas não estejam protegidas, com a entrada deste pedido, fica suspensa todas as leis e todas as penalidades aplicadas por desmatamentos que tenham acontecido antes de julho de 2008. E que uma vez que seja aprovado o plano de regularidade ambiental, que é o plano de recuperação daquilo que ele cometeu de ilegalidade, e que ele esteja implementando este plano de recuperação, ficam definitivamente canceladas e suspensas e canceladas definitivamente essas multas e essas penalidades. Ora, o que é isso senão uma anistia? Isso é efetivamente uma anistia total e irrestrita a essas ocupações ilegais e a esses matamentos ilegais. É isso efetivamente que está sendo proposto, né? O outro folhetinho aqui também, tem um segundo aqui, esse aqui está meio pior aqui a imagem aqui, ele diz assim, esse aqui é mais incrível, porque é aquela história da mentira. Se você repetir várias vezes a mentira, acho que tem a ideia de que se você repetir muitas vezes, daqui a pouco ela vira verdade, né? De alguma maneira vira verdade. Então veja só o que diz aqui o negócio. O novo Código Florestal não aumenta desmatamentos. E aqui as pérolas, né? Um dos objetivos da proposta de atualização do Código Florestal é a consolidação das áreas dedicadas à produção agropecuária, impedindo desmatamentos em áreas consideradas sensíveis, como beiras de rios, encostas e topos de morro. Gente, aí parece que ou não leu, quem escreveu não deve ter lido a proposta. Eu prefiro acreditar isso, porque olha só, vamos dar 2 exemplos. Hoje todas as áreas de mangue são áreas de preservação permanente, portanto são protegidas e não podem ser desmatadas. Você retira os mangues das áreas de proteção, diz que os mangues não são mais áreas de preservação permanente. Os mangues estão todos em áreas públicas, ou áreas que não têm domínio privado com titulação, são por cessão. Se você diz que elas não são mais protegidas, e elas não estão não tem mais nenhuma dessas proteções, elas poderão sim ser desmatadas. Você poderá pedir uma autorização de desmatamento, ou seja, áreas que não podiam ser desmatadas, agora efetivamente podem ser desmatadas. E aliás o argumento para se ter retirado é para que você pudesse viabilizar as ocupações urbanas que estão acontecendo em áreas de mangue e os projetos de carcinocultura na região Nordeste. Ora, isso é efetivamente aumentar a área que afeta desmatamento, sim. O segundo aspecto que é muito importante, a forma de cálculo, e, aliás, é interessante porque ele cita aqui os topos de morro, que parece até assim, vergonhoso, né? Por quê? A legislação atual sobre topos de morro tem um critério que define o que é o topo de um morro. Porque
topo de um morro depende do que você considera que é morro, né? Se tiver uma pequena inclinaçãozinha já é morro, ou qual é o tamanho do cucuruto para que ele possa ser morro. Então, sem entrar muito nos detalhes do que diz cada uma delas, mas quando você aplica as duas regras, nós tivemos aqui ontem a procuradora do Ministério Público de São Paulo, Maria Cristina Godoy, mostrando o exemplo que eles fizeram um cálculo aqui para a região do Guarujá. Quando você aplica a regra vigente hoje do Código Florestal para a definição das áreas de topo de morro, portanto aquelas que devem ser mantidas protegidas ali no Guarujá, aqui no litoral sul de São Paulo, você tem 400 hectares que devem ser mantidos como vegetação de topo de morro. Quando você aplica as regras que estão previstas nesse projeto de lei que está aqui, essa área cai para 4 hectares. São 400 hectares com a regra atual, passa a 4 hectares com a regra que está sendo proposta para esse projeto de lei. Ora, isso num único município. Num único município. E diga-se passado que é morro mesmo, porque no caso do Guarujá, foi até escolhido esse lugar para fazer, Serra do Mar, onde a gente teve problemas gravíssimos de queda de barreiras, como é que chama isso? Durante as enchentes, né, deslizamentos, etc., atentando contra a vida das pessoas, com mortes, inclusive. E essas são as regiões que estão deixando de ser protegidas. E deixar de ser protegida é dizer que elas poderão ser ocupadas, que poderão ser desmatadas assim. Então, este projeto de lei, ele abre, sim, objetivamente, a possibilidade de novos desmatamentos, inclusive nas áreas mais sensíveis, aliás, principalmente nas áreas mais sensíveis, que é o que a gente tem aqui. Então, dizer que esse projeto ele impede novos desmatamentos é quase uma brincadeira de mau gosto. E, aliás, nem cabe bem para a CNA, sendo a Confederação Nacional da Agricultura, que não tem só, digamos, essa turma, mas congrega todo o agronegócio brasileiro, que tem muitas lideranças também que são bastante progressistas e preocupadas com esse tema. Realmente se espera outra atitude que não essa, né? Aliás, segue aqui com outros temas que a gente poderia comentar. Outro argumento interessante é o seguinte: olha o que diz aqui: nenhum desmatamento recente, a partir de julho de 2008, terá qualquer um dos benefícios previstos à área abertas no passado. Portanto, um eventual aumento da taxa de desmatamento tem mais vínculo com a ausência do governo na sua atividade de fiscalização do que por ajuste do Código Florestal. Ele está dizendo o seguinte, que se houver desmatamento, a culpa é do governo. Quer dizer, eles não é de quem desmata, a culpa é do governo, se houver novo desmatamento, que é um contrassenso absurdo. Aliás, desmatamento recente é aquilo que aconteceu a partir de 2008. Quer dizer, que a taxa de desmatamento de 2,7 milhões de hectares que nós tivemos na Amazônia em 2004, 1,8 milhões de hectares que nós tivemos em 2005, só somando essas duas áreas já dá um estado do Rio de Janeiro inteiro. Em 2 anos, um estado do Rio de Janeiro foi desmatado. Isso está perdoado. Praticamente tudo ilegal estaria perdoado, porque antes de 22 de julho de 2008, realmente não dá para a gente conviver com uma situação dessa. Seria colocar o Brasil numa situação quase que ridícula, né, em relação a esse tema. Então, realmente, eu acho que os senadores hoje já deram dicas de que não estão satisfeitos com esse texto. Foi importante a posição que nós tivemos de senadores como Aloysio Nunes, aqui de São Paulo, do PSDB, o Demóstenes Torres, do Democratas do Tocantins, o Lindenberg, do PT do Rio de Janeiro, o Crivella, que é de Crivella é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, não lembro o partido. Enfim, todos os partidos, do PMDB, o nosso senador Roberto Requião do Paraná, muito incisivo nas suas falas. Quer dizer, a gente sentiu que há um clima entre os senadores para que haja as mudanças necessárias, mas efetivamente elas não foram tornadas reais e concretas no dia de hoje por essa decisão de não se votar as emendas que teria sido absolutamente necessária para um avanço. Aliás, seria uma homenagem, né? Dia 21 de setembro, dia da árvore, amanhã, entrada da primavera, Dia Mundial da Paz, seria um dia excelente para que a gente tivesse tido esse primeiro avanço e que tivéssemos que comemorar hoje no final do dia, né? Que não é exatamente um avanço, né? É um retrocesso menor. É um retrocesso menor, exatamente. Né? Só para falar, o Marcelo Crivella é do PRB. PRB.